Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma mensagem que Deus pediu para eu passar para vocês, tá? Que é: Deus tem a pessoa certa para você, tá bom? Então, gente, nesse vídeo eu vou começar aqui lendo para vocês a passagem do capítulo 24 de Gênesis, versículos 58 a 67. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este homem? E ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos. E seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e desceu do camelo. E disse ao Senhor: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, gente, aqui fala sobre o encontro, né, de Rebeca e Isaque, né? Que a Rebeca, ela foi uma mulher, né, destinada por Deus para a vida de Isaque, né? E você vê que o primeiro encontro que eles tiveram, né, já bateu aquela química, né? Os dois já se gostaram. E Isaque tomou Rebeca por mulher e amou ela muito, né? E os dois se deram super bem, né? Tanto que eles tiveram os dois filhos, que foi Esaú e Jacó, né? E esses filhos foram, e um dos filhos que foi Jacó foi a promessa de Deus, né? Ali para ser o pai de muitas nações de Israel, né? Então, gente, o que acontece? Aqui fala, gente, que quando Deus ele tem algo pra gente, ele nos apresenta, né? Ele traz para nossa vida. Então, quando é uma coisa de Deus, você já vê que já tem aquela química, né, entre o casal, né? Já tem aquele amor, já nasce aquele amor, né? Aquele sentimento bom, aquele sentimento bonito, né, entre os dois. Então, tudo que Deus faz é perfeito e tem o seu tempo. Aqui na Bíblia, a gente fala como que foi, né, a escolha de Rebeca para Isaque, né? Então, eu vou ler aqui para vocês o versículo que Abraão pede para o servo ir até a terra dele, né, a terra que ele nasceu, que ele foi criado, né, para procurar uma esposa para o seu filho Isaque. Então, aqui, gente, no capítulo 24, versículo 2 até o 7, diz o seguinte: E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face para que tomes mulher de lá para meu filho. Então, gente, você vê que a promessa de Deus não era uma mulher, né, dos cananeus aonde Abraão e Isaque estavam, mas era a mulher
da terra da onde Abraão saiu, né, da parentela de Abraão. Então, Abraão disse para o servo dele ir até a parentela dele, até a terra dele, né, da onde ele saiu, para ir buscar uma esposa para Isaque, e que o anjo do Senhor iria, né, guiar o servo dele, iria ajudar o servo dele a achar esta mulher para Isaque, tá? Tem outra passagem aqui, gente, que mostra os sinais, né, que foram dados para o servo de Abraão para que ele pudesse ter o discernimento para poder escolher a Rebeca, né, a mulher exata para o Isaque, que é no capítulo 24 também, né, no versículo 12 a 14, tá, que diz o seguinte: E disse o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com o meu senhor. E foi isso que aconteceu, tá, gente? Antes do servo, né, terminar o que ele estava falando, apareceu a Rebeca, e a Rebeca ofereceu água para ele, tanto para ele quanto para os camelos. E foi aí que ele teve o sinal de que a Rebeca era a mulher certa para o Isaque, tá? Então, gente, Deus nos dá sinais a todo momento. Toda vez que nós, né, quisermos arranjar alguém para o nosso lado, né, um cônjuge, né, para a gente, uma pessoa que vai ser nosso parceiro para o resto da vida, nós devemos pedir para que Deus nos dê o direcionamento correto para que a gente possa ir até essa pessoa certa para a gente, tá bom? Então, o que a gente vai fazer, gente? Quando a gente conhece uma pessoa, que a gente fica meio em dúvida se a pessoa é certa ou não, a gente tem que pedir para Deus um direcionamento. Pedir para que Deus nos mostre se essa pessoa é a certa ou não para a gente, tá? A gente vai fazer uma oração para Deus e vai pedir sinais para que Deus dê esses sinais para que a gente saiba se a pessoa é certa ou não, tá? Ou se a gente ainda não arranjou uma pessoa, se a gente não tem uma pessoa em vista, que a gente peça para que Deus nos dê sinais e nos leve até a pessoa certa que Ele quer para nós, tá certo? Então, o que a gente vai fazer, gente? A gente tem que sempre pedir o direcionamento para Deus em tudo que a gente vai fazer, principalmente quando a gente fala de relacionamento afetivo, porque relacionamento afetivo, gente, não é brincadeira. Para o pessoal do mundo é um oba-oba, porque o pessoal do mundo, eles não têm a sabedoria de Deus, eles não têm o conhecimento da palavra de Deus. Então, para o pessoal do mundo, é normal eles fazerem coleções de casamento. Então, hoje eles ficam com um, aí não dá certo, separa, amanhã já arranja outro, não dá certo, separa. E para Deus, gente, casamento não é brincadeira, casamento é coisa séria. E casamento é para o resto da vida. Por isso que nós, né, que seguimos o caminho de Deus, a gente tem que se guardar para a pessoa certa que irá aparecer para a nossa vida, que Deus colocará na nossa vida, tá? A gente tem que tomar cuidado para não ir se envolvendo com qualquer pessoa, tá? Por que eu digo isso, gente? Nem sempre a pessoa que aparenta ser bela ou ser de uma família próspera, rica, ou ter aquela carinha de anjinho, aquela carinha bonitinha, né? Aquela carinha de boazinho ou bonzinho, essa pessoa é a certa, tá, gente? Por quê? Porque tem gente que eles sabem disfarçar muito bem o caráter nos primeiros momentos, tá? Tem gente que sabe muito bem o que vai falar, o que diz, né? Muitas vezes fala o que a gente gosta, né? Nos primeiros momentos, sempre se mostram príncipes ou princesas da Disney, né? E quando a gente vai conhecer essa pessoa a fundo, né? Quando a gente percebe
né, quem é essa pessoa de verdade, muitas vezes já é tarde demais, a gente já caiu no laço do passarinheiro. E a gente também tem que tomar cuidado, gente, que nem toda pessoa que se diz de Deus é pessoa de Deus, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque tem pessoas que se dizem cristãs e na verdade só faz coisa errada, né? O caráter é duvidoso, faz coisas que não são boas aos olhos do Senhor. Então por isso que a gente sempre tem que pedir o direcionamento de Deus para fazer a escolha certa, para que a gente não venha se frustrar no futuro, né? E colher frutos ruins de um mau relacionamento afetivo, né? Porque muitas vezes as pessoas, ao invés de pedir o direcionamento de Deus, elas vão seguindo seus próprios conceitos. E é aí que elas caem em cilada, porque elas acabam escolhendo errado e aí o relacionamento é muito ruim, né? Tem muitas coisas ruins ali, como abusos, humilhação, maus tratos, né? E a pessoa, ela sofre dentro desse relacionamento. Traições também, né? Acontece muito em relacionamentos ruins. E aí a pessoa acaba sofrendo dentro deste relacionamento. E aí a questão de separação, de divórcio, né? Toda essa burocracia, ela custa muito para a pessoa, porque daí envolve os filhos, né? Porque muitas vezes essas pessoas têm filhos, né? E aí envolve os filhos, aí a família é destruída, e aí a pessoa, o cônjuge, né, não quer mudar, não quer melhorar, né, não quer se transformar numa pessoa melhor, não quer se tornar uma pessoa melhor, né? E aí a pessoa sofre dentro desse relacionamento e ela vê a escolha errada que ela fez, e aí quando ela vai se arrepender já é tarde demais, tudo em volta dela já tá um caos, uma destruição só, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para que esse relacionamento afetivo não afete negativamente a nossa vida. E um relacionamento afetivo mal feito, mal escolhido, ele afeta não só a área afetiva, mas ele afeta todas as outras áreas da nossa vida, né? Porque o relacionamento afetivo, gente, o casamento, né? Aos olhos de Deus, não é a união somente de pessoas, é a união de propósitos. Então, quando a gente está no caminho de Deus, nós temos que ter uma pessoa do nosso lado que tenha o coração transformado por Deus, que tenha um coração bom, um coração que habita Jesus ali, entendeu? Que o coração dele seja preenchido por Jesus, pela palavra de Deus, né? Pelas coisas de Deus, que seja uma pessoa boa, honesta, uma pessoa que tenha sua vida, né, guiada por Deus, uma pessoa que tenha uma vida com Deus, né? Uma pessoa verdadeira, uma pessoa que é boa aos olhos de Deus, que obedece a Deus. Então nós cristãos não podemos escolher a pessoa somente pela aparência ou pela situação financeira ou social, né? Ou somente porque ela tem uma cara de boazinha e se diz que é de Deus, que é cristã. Não é só assim, gente. Tem outros parâmetros também. O caráter dessa pessoa tem que ser um caráter bom, né? Essa pessoa tem que ter uma vida com Deus, obediência a Deus. Isso é muito importante, tá? E quando a gente vai arranjar um relacionamento afetivo, gente, quando Deus, ele traz a pessoa certa para a nossa vida, você sente, né? Você sente que essa pessoa é certa. Porque essa pessoa, ela te traz paz, ela traz segurança, ela traz alegria para a tua vida, né? Não que você já não seja feliz, você já é feliz e preenchido por Deus. Mas aí essa pessoa, ela vai vir para somar uma felicidade com você.
né? Então essa pessoa, ela estará disposta a te fazer feliz e você também estará disposta a fazer essa pessoa feliz, porque o relacionamento a dois, gente, a gente não tem que arranjar relacionamento para ser feliz. Nós temos que arranjar um relacionamento para fazer o outro feliz, e a pessoa que estiver conosco tem que ver que o relacionamento é para que ela possa nos fazer feliz. Então, os dois, né, os dois juntos trabalham para que os dois estejam satisfeitos e felizes no casamento, mas é o trabalho das duas pessoas. Porque aos olhos de Deus, gente, quando essas pessoas se juntam, né, quando um homem e uma mulher se juntam, eles se tornam uma só carne. Eles se tornam uma só alma, né? Então é muito bonito essa visão de relacionamento que Deus tem, né? Porque é uma visão verdadeira, uma visão para o resto da vida. O relacionamento, ele tem que ser eterno, ele não pode acabar, né? Porque o divórcio, gente, no mundo espiritual, o divórcio não existe, né? É claro, né, que haverá situações que realmente a união do casal vai ter que ser anulada, né? O casal vai ter que se separar, principalmente por questões de infidelidade, que está aqui na Bíblia, tá? Depois eu leio para vocês o versículo que eu separei aqui para vocês. Então, por conta de infidelidade, haverá a anulação da união, né? Do casamento. Só que se caso não tiver nenhum tipo de problema, se não tiver tido infidelidade ou maus tratos, né, por parte de alguém ali na união, né, entre o casal, o que vai acontecer? Deus, ele não vai aceitar esse divórcio, né? Não vai adiantar a pessoa vir e falar: mas eu não estava feliz no casamento, não tinha infidelidade, não tinha maus tratos, mas eu não estava feliz e por isso eu saí, eu queria viver minha vida, eu queria fazer minha vida, ser solteiro, solteira, eu não queria mais casamento, porque casamento é muito chato, não gostei e tal. Não tem essa, né? Porque quando a gente casa, a gente já tem que ter aquela certeza que é pro resto da vida. Não é esse oba-oba que nem o pessoal do mundo, não, né? A gente tem que ver que casamento é pro resto da vida. Então, que a gente saiba ter o direcionamento certo de Deus, pedir o direcionamento certo de Deus para que a gente faça a melhor escolha para nossa vida e que a gente amanhã depois não se arrependa. E casamento, a gente tem que ter a certeza se é isso mesmo que a gente quer, porque não adianta se casar e depois vir com desculpinha querendo se separar porque não está contente dentro do casamento. Não existe isso, tá? Se você aceitou se casar, então você tem que fazer por onde trabalhar para fazer com que a união do casal dê certo, né? E não só você, mas a outra parte também tem que trabalhar para que dê certo, né? Os dois têm que trabalhar para que dê certo, porque a partir do momento que o casal se une, principalmente em uma relação íntima, eles se tornam uma só carne. E tem um versículo aqui, gente, que eu separei para vocês, que é em Mateus 19, que diz o seguinte: e aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido.
porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Então, gente, Jesus ele dá, né, o seu ensinamento que não se pode ter o divórcio por qualquer motivo, a não ser que tenha ali a infidelidade, né? Traições, fornicações, né? A infidelidade entre alguma das partes, né? E caso haja alguma coisa muito grave, né, como maus tratos, né, e a pessoa não muda, e aí não tem como ficar, né? Então, quando se há infidelidade, adultério, fornicação, essas coisas ruins, aí sim se há anulação do casamento. Caso contrário, né, não se pode se separar por qualquer motivo, tá? E aí os discípulos, né, disseram para Jesus, né, e se caso, né, a pessoa não quiser casar, né, se a pessoa não quiser ter mulher, mas Jesus disse, né, que essa mensagem é somente para as pessoas que são casadas, para pessoas que têm uma união, né, ali, tem um casamento. Agora, aqueles que não querem ser casados ou aqueles que não têm como se casar, aí essa mensagem não é para essas pessoas, né? Por isso mesmo, gente, que a gente tem que pensar muito bem antes de se casar. Se você não quer se casar, então fique solteiro, tá? Viva uma vida em santidade, né? Não fica aí andando com um, com outro, ou com uma com outra, né? Não fica aí fazendo um monte de coisas que são ruins aos olhos de Deus, né? Porque Deus vê tudo, mas que você seja um homem solteiro ou uma mulher solteiro, mas em santidade, né? Seguindo a obediência e os mandamentos de Deus, tá? Agora, se você quer se casar, pense muito bem se é isso mesmo que você quer e saiba pedir o direcionamento de Deus para que você escolha a pessoa certa, a pessoa correta para sua vida, tá? Deus irá te dar os sinais, assim como Deus deu o sinal, né, para que o servo de Abraão escolhesse a mulher certa para Isaac. Deus vai dar esses sinais para você também. Só que você precisa, né, pedir para Deus. Você precisa pedir esse direcionamento para Deus, tá? Para que Deus te mostre o caminho certo, né? Para que Deus te mostre os sinais certos, para que você saiba que essa pessoa que você está escolhendo para tua vida é a certa, é a correta para tua vida, tá? E que você saiba que casamento não é brincadeira e que você tenha certeza de que é isso mesmo que você quer, para que amanhã depois você não venha se arrepender e cometa bobagens, né? Cometa ali um erro muito grande de se divorciar, e isso aos olhos de Deus não é bom, principalmente se você vai se largar do seu marido ou da sua esposa ou da sua mulher, né, no caso, e daí posteriormente a isso você arranjar um outro marido ou outra mulher, isso aos olhos de Deus é adultério, se caso não tiver tido motivos para a separação, tá? Então não adianta você achar que eu não tô gostando do casamento, eu vou sair e amanhã depois arranjar outro ou arranjar outra. Não adianta, isso é adultério, tá? E quem casar também com o repudiado ou com a repudiada também cometerá adultério, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Casamento é coisa séria, a gente não brinca com isso. E saiba escolher a pessoa certa para sua vida, porque sim, Deus tem a pessoa certa para sua vida, tá? Só cabe a nós pedir o direcionamento a Deus, pedir para que Deus nos direcione corretamente, né? Nos caminhos que a gente deve seguir, para que a gente possa vir ao encontro da pessoa certa para nossa vida. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.